Olá, estamos começando mais um programa Coletivo em Rede pela TV Beco dos Poetas e eu agradeço aí a você telespectador que nos assiste. O programa Coletivo em Rede da TV Beco dos Poetas tem o oferecimento de literaturaperiferika.com.br, uma loja virtual onde você, autor independente, pode ir lá criar o seu perfil, cadastrar o seu livro ou os seus livros e é inteiramente grátis e você vende, comercializa os seus livros no literaturaperiferika.com.br, sua loja virtual. Também tem o oferecimento do Sarau Beco dos Poetas, Sarau Matinal Beco dos Poetas, que acontece uma vez por mês no Céu Caminho do Mar, onde todos são muito bem-vindos, né, onde todos podem participar com poesia, com música, com performance de dança. Então, Sarau Beco dos Poetas, uma vez por mês, domingos a partir das 10 da manhã. No programa de hoje, eu recebo o cordelista baiano, Varnesi Nascimento, que vai falar do seu trabalho, falar dos seus cordéis e da sua caminhada na literatura do cordel. Varnesi, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer imenso recebê-lo aqui em nosso programa. Ô Galdino, obrigado, eu é que agradeço pelo convite e é sempre uma alegria a gente estar junto para falar de literatura, aquilo que tanto eu quanto você gosta demais. Então é uma honra e desde já obrigado pelo convite. As portas estão abertas aqui para recebê-lo e nós estamos já vendo aqui, né, uma montanha de cordéis, a produção do Varnesi. Varnesi, você está em São Paulo, você é da Bahia, de que cidade na Bahia? Eu sou de uma cidade na Bahia chamada Banzaê. Ela fica a 300 quilômetros da capital, é uma cidade relativamente nova, tem 20 e poucos anos e eu sou dessa cidade que foi desmembrada de Ribeira do Pombal e se tornou uma outra cidade. Então, e é desse universo que você traz essa riqueza literária, essa herança de literatura de cordel. Exatamente. E aí neste universo rural, nesse universo interiorano, é que meu pai sempre gostou de cordel, sempre gostou de poesia. Ele é um repentista, não aquele repentista que canta usando a viola, mas um repentista que cantava trabalhando na roça, é uma cantiga de trabalho, mas tudo de improviso. E eu desde criança eu ouvia muito meu pai fazendo isso, e logo assim que pude pegar na enxada, eu também já comecei a fazer. Mas depois eu precisei estudar numa cidade maior, e aí como meu pai não foi, eu comecei, não tinha com quem cantar, aí eu comecei a escrever e foi aí que entrou o cordel na minha vida, mas a semente já havia sido plantada pelo meu pai, porque ele lia muito os cordéis, Pavão Misterioso, Menino dos Bodinhos, A Princesa Interesseira, Coco Verde e Melancia, Pedrinho e Julinho. Então essas coisas, essa literatura sempre nos marcou muito. Você está falando de clássicos, né? Coco Verde e Melancia. Tem uma estrofe de Coco Verde e Melancia que eu acho muito bonita, porque eu morei em Guarabira, estudei em Guarabira, na Paraíba, e é o lugar que o autor de Coco Verde e Melancia, que é o mesmo do Pavão Misterioso, José Camilo de Melo Rezende, nasceu. E aí tem uma estrofe lá que na história do romance, a menina namorava com um rapaz e a família dela não queria. E aí manda uma menina para distante, né? E era para levar para uma outra cidade para ela não ver mais o rapaz. Aí tem uma estrofe lá no meio que diz assim: Rosa falou espantada, estudar aqui é mentira. Meu padrinho não mora aqui e se mora me admira. Eu ter vindo a Mamanguape e me achar em Guarabira. Essa estrofe eu acho magnífica, é de Coco Verde e Melancia. E Guarabira é a cidade que eu estudei, morei por 4 anos na Paraíba. Foi uma época também muito boa, porque é uma cidade que ali por aquela região do Brejo pariu muitos poetas bons de cordel, entre José Camelo, Manuel de Almeida Filho, que é de Alagoa Grande, só abrindo essa digressão. Uns cabras muito bons ali naquele meio. E hoje você tem, mais atualmente nós temos o GC Quirino, que não é exatamente o cordelista, mas tem uns causos matuto, ele trabalha muito bem ali no linguajar matuto. E temos também o Chico Pedrosa, que sim faz Chico cordel. Pedrosa é de Guarabira. Eu conheci lá, aliás. O Amazã, o Amazã que tem uma linha mais pro forró, mas que também iniciou, foi um dos
primeiros aí ter um LP de cordel, né, e fez muito sucesso na época. Vanessa, você começou a escrever aí a semente estava plantada antes, mas você começou a se profissionalizar a partir dos 18 anos? Nos 18 anos foi quando eu escrevi o primeiro cordel. Qual foi o teu primeiro cordel, você se recorda? Recordo, contando a história, a biografia do bispo da Diocese de Paulo Afonso, na Bahia. Eu trabalhava numa paróquia e conheci esse bispo. E ele, no ano de 98, morreu. E eu trabalhava lá em Paulo Afonso, na paróquia. E aí, já no dia da sua morte, eu comecei a rascunhar a biografia dele em cordel. Isso no ano de 98. Mas só vir a publicar no ano de 2001. Aí foi meu primeiro, foi com este cordel que eu estreiei neste mundo literário. E deixa eu te falar, você está em São Paulo há 8 anos. 8 anos, E você vive de literatura de cordel? Há 15 anos vivo de cordel, somente de cordel é a minha atividade. O povo até se assusta. Tem gente que pergunta, você não trabalha não? Eu digo, você quer mais? Né? Atividade intelectual como profissão. Acha que literatura não é trabalho, não. Você trabalha do trabalho, fazendo cordel. E aí insiste. Você trabalha, mas em quê? Eu digo, rapaz, eu não já disse que é em cordel. Eu faço cordel, escrevo, falo, você não acha que é trabalho, não? Uma boa dica é você fazer um cordel sobre isso, sobre essa situação, né? Porque quem trabalha normalmente com arte, né? Quem pinta, quem escreve, sei lá, quem desenha, as pessoas acham que não é trabalho, não. Não perguntam não se você não trabalha também? Perguntam com frequência. Perguntam com frequência se você não faz alguma atividade remunerada ou alguma outra coisa, porque infelizmente no Brasil, escritor, por exemplo, não é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né, que deveria ser. Você tem um sindicato dos escritores, mas você não é reconhecido como um profissional. Né? Interessante, não é isso? É uma controvérsia, né? Porque você tem o sindicato, mas você não tem o profissional como reconhecido como tal. Uma controvérsia gigante. Braba. Você como um matuto, um cabra lá de nós, como nós dizemos no Nordeste, um cabra lá de nós, me fala outra coisa. Você citou algumas referências, além dessas que você citou, Leandro Gomes de Barros, quem mais você leu aí? Do cordel eu acho que eu li boa parte, não vou dizer que li todos, porque são centenas de autores de cordel, né, do Brasil, mas assim, li uma boa parte. Dos clássicos eu penso que falte alguns, mas falte menos do que os que eu já li, porque eu li uma boa quantidade. Então, o cordel foi a minha primeira referência. E depois, quando a gente vai estudando, aí a gente vai alargando. Você escreve outras coisas além do cordel? Escrevo, mas não publiquei. Eu mandei até para uma editora e eles disseram, olha, fique com cordel mesmo. Eu não sei se isso foi dizendo que não prestava ou se foi, eu achei que foi. Olha, fique com cordel mesmo. Mas quando a gente cria uma marca, as pessoas olham para mim e já verem o poeta, né? Aí eu escrevi, né? O cordelista. Aí eu escrevi um romance, tem uns 3 escritos, e quero publicar ainda, porque eu acho que a gente tem que navegar por outros mares, a gente tem que jogar, como disse Jesus, as redes em águas mais profundas. Diversificar o teu leque de atuação, né? O leque de atuação. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou pedir para você recitar um cordel pra gente, seja lido, seja aqui, né, para os telespectadores, né, para quem nos assiste, ela tem bastante, e tem uns títulos bem curiosos, eu não sei como você coloca o título, mas A Difícil Vida Fácil, né? Esse aqui fala de quê? Esse aqui fala a história, esse aqui fala, então vamos recitar algumas estrofes desse aqui. Esse aqui fala a história de uma menina que se tornou, assim, prostituta sem querer. Foi obrigada praticamente, ela foi praticamente estuprada, então é uma história triste. Então por isso que as pessoas acham, as pessoas fazem gozação, né, com uma profissional do sexo, e aí agora eu escrevi esse cordel para retratar essa história, por isso que o título é até um trocadilho, né, A Difícil Vida Fácil. Aí da primeira estrofe diz assim: a difícil vida fácil é difícil de viver para quem não quer e vive sendo obrigado a fazer aquilo que nunca quis, mas é impelido a ser. Quem gosta de condenar ou se inflamar de ira, ao invés disso entenda e põe o amor na mira do seu dedo e não aponte aos outros sua mentira. Por trás de uma prostituta, muita coisa se esconde, como exclusão e peso, mais pesado que um bonde, às vezes grita socorro,
porém ninguém lhe responde. Chamo-me Creuza Marinho, já minha mãe é Raquel. Nunca conheci papai, meu irmão é Manuel, que quase se tornou pai, mas declinou do papel. Revelar a trajetória é confessar a conduta, crítica virá e, por certo, vão me taxar de astuta ou de desavergonhada devido a ser prostituta. É profissão desprezível, toda a vida escutei isto, surgida no tempo antigo, bem antes de Jesus Cristo. Apesar de tantos anos, o prostituto é mal visto. Quem quiser ler o cordel, viu, entre em contato e compre. Olha, essa é uma prática dos cordelistas, né? E também dos repentistas estão lá, e se você está ouvindo, ele louva, né? Existe a louvação. Então você está na plateia, o repentista ele fala de você que está na plateia, e fala no seu nome, e se ele não sabe o seu nome, ele cita uma referência, você que está de chapéu, você que é de bigode, você que é careca. E essa louvação é uma cantada, né? Para você que contribua com o trabalho dele, né? E o cordelista tem essa manha de ler parte do cordel e pedir para que você compre o cordel, ou seja, você tem ali um aperitivo daquela produção. Porque se lê todo, aí o cara diz, não quero mais não, já escutei, né, pode levar, né? Então não faz sentido ler todo, né? Então é essa prática antiga que a gente continua. Beleza. E aí você tem vários títulos bem curiosos aqui, né? Tem esse aqui, A Visita de Lampião a Padre Cícero no Céu, porque tem várias visitas de Lampião a todo mundo, mas não tinha um com o Padre Cícero, sendo que os dois eram tão amigos, né? Tem esse aqui, As Palhaçadas de Zé Arigó, que esse aqui é uma biografia. Esse Arigó aqui, gente, é um personagem humorístico e não aquele espírita. Muita gente já me perguntou, é aquele personagem espírita? Não, Arigó não é o espírita. Esse aqui é um personagem engraçado, que no Nordeste, assim, acontece uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com Galdino. Eu digo uma coisa e Galdino não entende, vamos dizer. Aí a coisa é tão óbvia, mas ele não entende. Rapaz, deixa de ser Arigó, quer dizer, eu estou dizendo, deixa de ser besta. Então, o personagem, esse cordel eu fiz com um personagem com esse nome, para mostrar que este Arigó aqui, embora fosse um matuto, porque para todo mundo o matuto é besta e o matuto de besta não tem nada. E ele é um personagem, porque também, Galdino, a gente tem tantos personagens do cordel que foram criados, temos João Grilo, Cancão de Fogo, Pedro Malazarte, e isso uma geração de poetas passados. Aí eu fui me perguntar, e pode olhar que os cordéis de humor, a gente vê tudo em torno de Chicó, de João Grilo, de Bocage, não sei o que. E ninguém criou nada mais nunca, outro personagem mais recente. Aí um dia eu me perguntei, eu digo, mas vem cá, nós da geração de cordelistas atuais, o que é que estamos criando? Não criamos mais nenhum personagem voltado para o humorístico, a nossa época não tem nada. Aí eu fui pesquisar, fui atrás, aí me lembrei desse personagem Arigó e aí criei toda uma história em torno dele. É fácil fazer cordel e viver de cordel? É difícil? Dar uma dica aí? Não é fácil nenhuma das coisas. Por quê? Porque tem um amigo no Rio de Janeiro que diz uma frase interessante. O doutor Aderaldo Luciano, ele diz assim: o cordel deve ser difícil de fazer, mas fácil de entender. Então, a quem está nos escutando, a quem está nos assistindo, se você vê aquele poeta que escreve a sua obra de noite e de dia publique, não compre não, que não é boa. Escrever é trabalho, escrever é labor, escrever é inspiração e transpiração. Então não é fácil, escrever não é fácil, porque você precisa encontrar a palavra certa na hora certa e do jeito certo. Às vezes você perde uma noite com uma estrofe e você não resolve o problema dela. Quando é no outro dia você pega e aparece a solução na cara. Porque a poesia é quem manda, a poesia é quem escolhe. Então não é fácil, agora é possível. Se não fosse, nós não fazíamos, né? Agora, se você quer levar o trabalho a sério, se você não quer ser um caroneiro, se você não quer ser um experimentador, se você quer viver da arte, então respeite a arte. A arte requer estudo, requer trabalho, requer labor, requer perspicácia. E aí viver da arte, vender
O segundo trabalho, eu acho que o trabalho mais difícil depois do fazer é o vender. Viver de arte ainda é um negócio complicado, mas também é possível, desde que você tenha sido escolhido. Se você foi escolhido, se a poesia lhe escolheu, você vai conseguir viver. Agora é trabalho. Você trabalha muito com as redes sociais na divulgação do seu trabalho? Trabalho e, Galdino, é uma ferramenta importantíssima que a gente tem que usar mesmo. O poeta tem que usar, o cordelista tem que usar, o contador de casos tem que usar. A gente não pode estar fora das redes sociais, não. Agora, saber que a rede social por si só não resolve, que nem a rede social que vai lhe comprar o cordel, você tem que ir para onde está a gente. Você tem que ir onde estão as pessoas. Porque tem gente, Galdino, que eu fiz um livro, eu digo, sim, e daí? O que foi que aconteceu? A mágica? Não é assim não, meu amigo. O grande trabalho é depois, a divulgação, é você fazer com que seu cordel, no meu caso, é eu fazer com que meu cordel atinja o meu objetivo, que é o leitor. Aí é um grande trabalho. Está presente nos ambientes onde as pessoas estão e onde acontece o movimento. Onde acontecem as coisas, onde o ambiente está propício, né? Onde o ambiente está favorável para que você apresente essa poesia. E deixa eu te falar, Vanessa, antes de eu pedir para você ler um outro cordel para a gente, como você vê o cordel atualmente? Nós sabemos que o cordel ganhou dimensões bem importantes. Hoje o cordel está na sala de aula, o cordel está em outros suportes como CD, como livros, né? Não só como folheto, mas também como livros. E como você vê o cordel atualmente? O papel do cordel nas escolas e os novos representantes. Quem está aqui, por exemplo, nós estamos em São Paulo, quem aqui na cidade você sabe que produz cordel, que trabalha com cordel? Olha, o cordel adquiriu uma dimensão muito interessante nos últimos tempos. E foi luta, uma luta grande dos poetas abnegados, de poetas também estudiosos. É bem verdade que no meio tem sócios, porque às vezes as pessoas querem escrever, mas não gostam de ler. Já começou errado. Quem escreve tem que ler mais do que escreve. O ano tem 12 meses, você deve gastar 8 lendo e 4 escrevendo. Não me venha pra cá dizer que os 10 é escrevendo e leu aonde? Vai escrever. Como é que vai enriquecer o vocabulário? Então, os poetas de cordel lutaram, têm lutado, têm divulgado essa literatura e ela conseguiu certamente um bom patamar, que foi atingir a escola, que era um ambiente que a gente ainda não estava muito. Era um ambiente que a gente não tinha chegado. Aí eu chamo a atenção para uma seguinte coisa. É preciso que também nós poetas tenhamos o seguinte cuidado. De agora que chegamos na escola, não só ficar de olho na escola, Galdino. Porque o Brasil todo não está estudando, não. Tem gente que se especializou só em escrever para a escola. Eu acho que não é o papel do escritor. O papel do escritor é escrever para o mundo. Se a sua obra for boa, fatalmente ela estará na escola. Então é esse o meu primeiro pensamento. Agora, é importante demais. Eu mesmo tenho vários livros que estão na escola, graças a Deus por isso. Mas não quero que eles estejam só lá. Quero que estejam na mão das pessoas, circulando na biblioteca no bairro, na biblioteca lá na periferia, na biblioteca também na elite, por que não? Tem que atingir todo mundo. Não pode ficar só restrito ao ambiente escolar. E aqui em São Paulo a gente tem bons nomes aí que atuam na cena do cordel. Temos pessoas como Cacá Lopes, Costa Sena, Cleusa Santo, uma mulher para... Todos eles produzindo. Todos eles produzindo, vivendo da arte. Tem o Costa Sena e outros. Moreira da Capiara, o Carlos Silva. Carlos Silva voltou para a Bahia, está esses dias aí passeando. Então, temos esses nomes que atuam aí com muita força e eu acho que isso foi que deu um grande destaque ao cordel. Há uns anos atrás, nós, esses poetas que eu citei, criamos um projeto em São Paulo chamado Caravana do Cordel. Foi um movimento muito importante. Começamos lá na Augusta, no espaço cineclubista. E nós era um sarau dedicado ao cordel uma vez por mês. E a partir disso aconteceram uma imensidade de eventos voltados para o cordel. E os autores começaram a ser chamados, a ser publicados livros. Então isso deu um bom movimento ao cordel em São Paulo, que já havíamos tido outros precursores, por exemplo,
o poeta Antônio Teodoro dos Santos morou aqui, e outros que andaram por aqui, Franco Machado, pregando, divulgando essa literatura. Então, foi isso que aconteceu. Recite um cordel pra gente, vamos ilustrar lá. essa conversa com mais um cordel. O Massacre de Canudos. Esse é um livro que eu publiquei pela editora Luzeiro, já está na 3ª edição. Foi publicado primeiro no formato tradicional e agora está nesse livro aqui mais, vamos dizer, mais luxuoso, vamos dizer assim. Então é o Massacre de Canudos, diz assim: igual ao rei Salomão, pedi ao Deus verdadeiro sabedoria e justiça, o desapego ao dinheiro, para vencejar Canudos e Antônio Conselheiro. Pedi também equilíbrio para criar o poema, metrificação perfeita, boa rima e belo tema, clareza e letra perfeita para fechar meu sistema. Trago agora o personagem sobre quem penso e me inclino, fruto das incongruências do meu torrão nordestino, que tentou plantar na terra um pouco do chão divino. O conselheiro citado foi poderoso instrumento de doar pão ao faminto, de ofertar algo ao sedento, abrigo ao desamparado, calor para o friorento. O seu nome de batismo era Antônio Vicente, desde a terra juventude mostrava-se coerente, com uma visão de mundo avançada e diferente. Esse é o Massacre de Canudos. Massacre de Canudos. O cordel tem um papel social muito importante, porque quando ele veio da Europa, junto com os portugueses, para o Brasil e principalmente no Nordeste, ele ficou muito popular por ter uma linguagem muito próxima à falada e também pela facilidade do papel, que era um papel jornal, um papel mais barato, e o formato da elaboração mais barata do que se fosse produzir um livro. E até hoje, para se fazer um livro, o custo é maior do que se fazer um folheto de cordel. E ele ficou muito popular também por essa questão de a linguagem do cordel falada e escrita são muito próximas, né? Você tem essa popularidade do cordel e por tratar de temas que estão muito próximos do povo. E você tem outros cordéis, aliás, eu vou te pedir para você recitar um trecho de um cordel bem engraçado que você recitou recentemente, um sarau. Me fala dos saraus, como é que é o teu contato com os saraus, como é que você é recebido nos saraus. Galdino, antes assim de continuarmos, eu vou discordar de você num ponto. Para mim, nos meus estudos, o cordel não veio de Portugal não, mas a conversa não se comprova não. Se você fizer um apurado consistente, essa teoria não existe. Veio da Paraíba mesmo, de Leandro Gomes de Barros. Porque antes de Leandro, você não vê nada publicado com o nome cordel. Aliás, Leandro nem chamou de cordel. Essa palavra cordel entra na década de 50, 60, por aí. Esse foi o estudioso que deu o nome ao cordel, porque viu pendurado no Nordeste, achou que por estar pendurado era o mesmo que se pendurava em Portugal. Só que quem deu esse nome, Galdino, esqueceu de analisar o que estava dentro. O que se pendurava em Portugal e chamava de cordel era qualquer coisa. Conto, histórias bíblicas, novelas, piadas, romances. No Brasil, não. No Brasil só se pendurou, e muito pouco, aliás, viu, que é outra tese que nos sustenta, porque qual é o poeta que vai ficar pendurando livro em pregar com prendedor de roupa? O poeta botava numa lona no chão ou numa banquinha como feira, como os feirantes fazem na feira. E Leandro é quem publica primeiro este modo de se fazer poesia. E a de Portugal não era igual, de jeito nenhum, não tem nem semelhança com o nosso. Tem semelhança só no formato do papel, do livrinho. Mas o que está dentro, não, porque lá não tinha rima. O nosso tem rima. Aí é que está a diferença. Aí se propagou brasileiro com a sua síndrome de copiar, e eu não sei o que, parece que brasileiro não pode criar uma coisa boa. Aí copiou essa teoria que não é verdadeira. Aí parece que não quiseram dar paternidade a Leandro, paraibano,
o criador dessa literatura. Ele é o primeiro que publica, com outros poetas, é claro, seus contemporâneos, Silvino Pirauá, Francisco das Chagas Batista, eles são os primeiros. Leandro é o pai, mas esses aí foram os filhos que ajudaram Leandro a alavancar essa poesia. Aí essa teoria de Portugal, ela não consiste muito. Aos nossos ouvintes que estão nos assistindo, dê uma olhadinha, pesquise um livro chamado Apontamentos para uma História Crítica do Cordel Brasileiro, escrito pelo Dr. Alderaldo Luciano, que você vai tirar muitas dessas dúvidas, para a gente não repetir esse negócio da Europa, porque o cordel é brasileiro mesmo, foi um brasileiro que criou. A literatura europeia não se assemelha à nossa, é outro modo de fazer. O cordel, tem uma outra pesquisadora da USP, doutora Jerusa, que eu perguntei a ela, que ela pesquisou lá fora do país, assim como a Aderaldo também pesquisou. Perguntei, professora, o cordel português é igual ao nosso mesmo? Aí ela, boa baiana que ela, fez assim até com o dedo, como a gente faz lá no Nordeste. Ixi, meu filho, é diferente demais, é só o papel, é só o formatinho, o que está dentro não. Doutora Jerusa, pesquisadora, então a gente tem que corrigir essa teoria, mas vai dar trabalho, viu? Inclusive o nome literatura de cordel, na verdade, os literatos que colocaram no sertão, a gente chama folheto, romance, com RU, né? Romance, folheto. Não tinha nada disso. Foram perguntar, foram entrevistar Manuel de Almeida Filho, que é um dos grandes cordelistas, que morreu em 95. Eu disse que a pesquisadora chegou lá em Aracaju. Seu Manuel, eu vim aqui para falar com o senhor sobre a literatura de cordel. Aí disse que ele brincou, não, a minha é de arameu, quer dizer, era de arame, não era de cordel não. Esse nome, cordel, nunca agradou muito aos poetas, ficou porque pegou, se tornou... Precisava rotular esse tipo de literatura, né? E a gente deixou, as pessoas deixaram, e aí hoje todo mundo falou em cordel, sabe que é uma poesia rimada, mas não que veio de Portugal. Veio da Paraíba. O autor, o pai, o criador é um brasileiro. Chama-se Leandro Gomes de Barros. Eu até escrevi um cordel para contar essa história. Quer ver? Tá bem aqui. Só falta montar. Já pensou? Se não tiver. Que é... Como é, Galdino? Você escondeu, eu tô achando. Não. Olha, não tá não, viu? Alguém carregou esse cordel. Que era contando a história do cordel. Eu escrevi com o Nando Poeta. Não achei não, viu, meu amigo? Mas não é outra oportunidade, você conta pra gente. Antes de pedir os contatos do Varnesi, do nosso convidado, Varnesi Nascimento, cordelista baiano, que tem uma trajetória muito bacana, vários cordéis lançados e um vasto trabalho na literatura de cordel, e nos esclareceu muito acerca da literatura. Antes de pedir os seus contatos, eu queria que você falasse um pouquinho do Saraus, como é a receptividade no Saraus, como é que você vê esse movimento? Olha, em São Paulo é um movimento muito louvável, eu acho muito bacana, e eu tenho percorrido assim os 4 cantos da cidade, viu, Galdino, conhecendo Saraus. Fui num dia conhecer um e terminei conhecendo 3, porque aí fui convidado para mais 3 que eu ainda não conhecia. O terceiro eu vou conhecer em breve. Então é um movimento muito interessante, que as pessoas têm um espaço político, democrático, que você tem a oportunidade de mostrar a sua obra. Então eu acho algo louvável, e tomara que aconteça o que está acontecendo aqui em São Paulo, aconteça em todas as cidades do Brasil. Isso é muito bacana. Você comercializa os seus cordéis do Saraus, e além do Saraus, onde é que eu encontro o Varnesi nas redes, o telefone, os teus contatos? Olha, no Saraus também a gente tem a oportunidade de apresentar a sua poesia e, claro, vender a sua obra. Então é um dos lugares que eu também tenho mostrado aquilo que eu produzo. E me encontra nas redes sociais com esse nome mesmo, Varnesi Nascimento. Se o nome você achar feio, mas para mim tem uma grande virtude, que só tem eu no mundo. Aí você digita lá, só vai aparecer eu. Então você no Face, nas redes sociais, em qualquer lugar na internet, você bota lá no Google Varnesi Nascimento e aparece o meu nome, e-mail, e você vai me encontrar. Agora o e-mail é varnesicordel@yahoo.com.br e o telefone 11 9 8452 0744.
Quem não anotou pode assistir novamente o vídeo na íntegra e anotar o telefone do nosso convidado. Agradecer a parceria da TV Beco dos Poetas, do Sarau Matinal Beco dos Poetas, que acontece uma vez por mês no Céu Caminho do Mar, e da literatura, livraria online, literaturaperiférica.com.br, onde você entra, cria o seu perfil e comercializa os seus livros inteiramente grátis. E muito obrigado a você que assistiu o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência e fique ligado, muito mais novidades virão por aí. E para encerrar o nosso programa, eu vou pedir para o Varnesi encerrar com um cordel engraçado, porque além dos cordéis, aí, vários cordéis temáticos, tem uns cordéis bem engraçados, e o Varnesi tem um dos cordéis que ele faz nos saraus, e é muito engraçado, vale a pena você ouvir. Antes de encerrar, obrigado Galdino pelo convite, a TV Beco dos Poetas pela acolhida, e a gente está sempre disposto para discutir, para bater papo e divulgar essa literatura. Então, atendendo a milhares de um pedido, aqui o cordel que eu mais uso é esse aqui, Pergunta Idiota, Tolerância Zero, que numa coletânea está também neste audiolivro, está com a história de Joãozinho na escola, que são meus cordéis divertidos. E assim, nos saraus eu gosto de usar. Eu acho que a literatura é também para formar, informar e divertir. E para a gente sorrir, eu mostro sempre esse cordel Pergunta Idiota, Tolerância Zero, que diz assim: no quarto escuro e trancado, vai descansar com prazer, batem na porta gritando, dormiu mesmo para valer? Só estou me espreguiçando, abrindo a boca e fechando, e treinando para morrer. Na garagem do seu prédio, acabaste de apertar o botão do elevador e vem alguém xeretar. Subirá nesse momento? Não, o meu apartamento. Vai descer para me buscar. Levaram a pobre mulher a um hospital queimada. Eu me queimei na cozinha enquanto fazia fritada. E foi com gordura quente? Não, doutora, certamente. Foi com gordura gelada. Professor estuda muito, depois transmite o saber, passa a apostila um aluno. Professor, é para ler? Não, senhor, camaradinha. Mistura o texto à farinha, põe no prato e vá comer. São 50 estrofes deste jeito. Se você quiser conhecer o resto, ligue para nós, viu? Um abraço e até outra vez, se Deus quiser.